Então, uma boa noite a todos aí. Temos a Lilian, a Luana, o Wagner, a Iraci, a Fabiana, a Eva, Claudinei, o Ivan, Maria Inês, Roberto, Julieta. Fabi, tô colocando aqui na Oi, tela. Veja aí se está perfeito. aparecendo, se você está vendo, se o pessoal também está conseguindo assistir. Todo mundo consegue ver a tela? Bem-vindo à Sim, sua virada de chave, é isso? Sim, sim. exato. Eita, coisa boa. Acho que estava todo mundo esperando pelo segundo momento, né? Bom, gente, muito bem-vindo. Hoje é o nosso segundo encontro dessa jornada, essa nova proposta, esse novo movimento que nós estamos. E, como sempre, né? Nada melhor do que desejar as boas-vindas aí para a virada de chave. Vamos ver quantas chavinhas vão virar hoje, quantas pessoas vão sair aí da zona de conforto. Bom, gente, nós sabemos que a zona de conforto ela é muito boa, ela é muito bacana, mas ela acaba deixando a gente longe dos nossos objetivos e longe aí do que a gente almeja alcançar. Não é fácil, tenho certeza que todos vocês, se buscar em algum momento algumas conquistas que vocês já tiveram, eu tenho certeza que não foi fácil essas conquistas, mas elas foram possíveis. E a proposta hoje, aí, juntamente com vocês, é isso: a gente trazer um pouco dessa realidade, um pouquinho dessa virada de chave, porque alcançar os objetivos todos nós queremos, mas como fazer isso? E para isso a gente vai ter que sair da zona de conforto. Não adianta ficar sentado no sofá assistindo televisão, filme, série, tá maratonando aí várias coisas e o tempo está passando, a idade vai chegando e muitas das vezes a gente acaba vendo o status, algum colega, e você vê o quanto que esse colega já evoluiu, às vezes você fala, nossa, a pessoa está assim, a colega está assim, e aí você olha para si mesmo e vê o quanto que ainda você está na zona de conforto, o quanto que você ainda não evoluiu, resumidamente falando. E hoje a proposta é a gente trazer um pouquinho dessa realidade para vocês. No decorrer aí do nosso encontro, a gente vai fazer algumas perguntas aí, alguns insights para que vocês possam ativar essa chavinha e de fato aí entender qual que é a nossa proposta, tá? Essa virada de chave, ela não é só para vocês que estão participando, mas para nós também que estamos acompanhando. E a proposta, gente, é essa: sair da zona de conforto. É possível alcançar grandes resultados, sozinho não dá. Nós estamos aqui exatamente para fazermos isso juntos e bora fazer acontecer, porque o tempo passa e não perdoa. A gente não consegue voltar atrás, não. Bora, Robson. Aqui. Bora! Então, continuando aqui. Para todos que estão chegando aí, é importante entender que nós estamos no início de uma jornada. E Aí. essa mentoria que nós estamos fazendo é para justamente ter uma transformação. E eu posso dizer para vocês que, como presidente aqui da mentoria 3P, veio sim da proposta mesmo, de eu me unir com todos vocês que já caminham comigo para nós juntos termos essa transformação, aquilo que eu já consegui e tem muita coisa ainda mais para conseguir, eu quero reunir o maior número de pessoas vivendo uma transformação real. Porque no início eu trabalhava para pagar minhas contas pelo dinheiro, mas depois mudou isso. Viveu e continua sendo vivo em mim o propósito, aquilo que me move. E três pilares importantes me movem hoje: Deus, família e trabalho. E eu quero que o maior número de pessoas façam o que façam e entendam por que façam, e ao invés de ser guiados por problemas dos outros,
passem a ser guiados para realizar os seus sonhos. Eu, quando comecei a empreender, o meu sonho era o sonho da casa própria, o sonho do carro importado, o sonho das viagens internacionais, e em 3 anos eu consegui tudo isso. Só que quando nasceu o meu filho com autismo e nível 3 de suporte, a vida me trouxe outros valores. E eu comecei a perceber a importância que uma pessoa tem na vida da outra. E aí eu comecei a viver por um propósito, que é a evolução do meu filho. Dele sair do nível 3 de suporte, chegar ao nível 2, nível 1, e até sair do espectro autista, que existe essa possibilidade. Independente do resultado que eu vou alcançar, eu tenho certeza que o meu melhor eu vou fazer e as coisas vão acontecer. Então eu descobri o meu propósito. Hoje é crescer em família, desenvolver o meu filho, e através dele a gente vem vivendo muitas lições. Porque antes do meu filho nascer, eu era muito competitivo. E eu queria ser sempre o melhor. E eu vivia minha vida me comparando com as outras pessoas. Tanto é que eu projetei no meu filho essa questão de ele ser uma pessoa melhor do que eu. E eu dei o nome para ele de Robinson Júnior. E quando nós tivemos o diagnóstico dele de autista, e eu comecei a comparar ele com as outras crianças típicas, sem nenhuma questão neurológica a ser trabalhada, nessas questões como o autista tem, eu comecei a ficar triste, frustrado, porque eu estava comparando ele com outras crianças. E meu filho, ele me deu uma libertação. Ele me ensinou que eu não tenho que me comparar com ninguém, que ser melhor que ninguém. Que isso era uma questão da competitividade, que eu tinha muito aflorado em mim. E o meu filho, ele me ensinou que eu tenho que ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Essa foi a grande lição que eu levo para toda a minha vida. E nessa de ser melhor do que eu mesmo, o meu filho me ensinou a ser gente, a valorizar os pequenos progressos, a valorizar a trajetória, a entender que os momentos difíceis eles vêm para justamente a gente dar valor para os momentos bons, pelas conquistas. E hoje eu posso dizer para você que não é o dinheiro que me move. O dinheiro é importante, o dinheiro torna a vida mais agradável, e eu preciso também dele para investir nos tratamentos e do desenvolvimento do meu filho. Porém, ele não é o fundamental. O fundamental hoje é você ter a visão da onde você quer chegar. E é nisso que vem essa visão integrada da mentoria 3P, que vem sobre propósito, prosperidade e performance. Porque nesse cenário de eu ser melhor do que eu mesmo todos os dias, eu preciso do conceito de performance, de me superar, de melhorar a mim mesmo em todos os aspectos. Só que nós sabemos a força do ambiente. E é isso que nós queremos criar com a mentoria 3P. Essa união de pessoas no mesmo propósito, de crescimento, de progresso, de viver o extraordinário. E para nós termos performance, nós precisamos agir em coletivo, porque eu já digo para vocês, sozinho não dá. E o nosso impacto, ele é duradouro. Por quê? Nós vamos guiar você, nós juntos estaremos nessa evolução contínua e significativa. Não é apenas algo motivacional, palavras fortes, bonitas, impactantes. Não, é muito mais que isso. É nós, de fato, vivermos o nosso propósito, nós impactarmos a vida de outras pessoas, inspirando pelas nossas próprias adversidades. Hoje, você vai pegar toda aquela dor que você vem vivendo e você vai transformar em superação. E essa dor que você vive hoje vai ser a cura para outras pessoas que possam estar passando pelas mesmas dificuldades e desafios que você tem hoje. E se você não está passando nenhum desafio, eu tenho certeza que ninguém veio aqui para essa terra a passeio. Algumas provas, algumas superações você teve. E eu tenho certeza que você pode trazer essa sua história de superação para o mundo. Então, hoje, o convite é para que você se torne um mentor 3P,
de propósito, prosperidade e performance. E tem um cara que eu admiro demais a história dele. E ele já teve assim indecisos por vários caminhos, inclusive recentemente. Então, Ney, fala um pouquinho aí para nós, né? Como que é essa parte das dores desse caminho que a gente tem aí a seguir? Abrir aqui o áudio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. A nossa vida, ela é moldada por Deus, né? E tudo na nossa vida tem um porquê, né? E aqui, nessa mentoria, a gente vai traçar para vocês alguns caminhos, né? E os caminhos, não das dores, mas os caminhos de como a gente consegue vencer algumas etapas da vida. O Robson falou aí sobre o caminho que eu vinha trilhando e, de repente, esse caminho houve uma mudança de direção. Essa mudança de direção não foi planejada por mim, né? Deus já estava planejando. Hope, aí, no caso, significa esperança, né? Significa um objetivo de vida, algo que você almeja. Então, muitas das vezes a gente chega num certo momento da vida da gente e perguntando, tendo muitos porquês, né? Sobre a nossa história, né? Sobre a nossa vida. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de lucidez desses porquês, né? A Direcionamento, ele é algo que vai fazer com que você. Tá dando para ouvir? Tá dando para entender? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ney, Sim, pode continuar, a gente está te ouvindo. É porque eu estou ouvindo aqui, eu tá colocando para gravar, é isso, Robson? Caiu aqui a internet. Vamos dando sequência. Ah, Pode entendi, continuar. porque que estava dando alguns sinais aqui, mas tranquilo, vamos lá, vamos seguir, tá? Gente, se alguma coisa ficar não clara ou vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, tá? Por exemplo, a voz, se não estiver saindo, me dá um toque aí, beleza? Estamos combinado? sim, É isso, eu gosto de um retorno. Então, quando temos clareza do propósito, sabemos o que vamos fazer, isso se torna mais fácil, né? Porque para quem fazemos alguma coisa, causa impacto. E nós desejamos causar um impacto durante a nossa passagem por essa vida. Nós temos um tempo finito aqui, pelo menos nessa parte da nossa vida carnal. E o nosso nível, o nível pessoal, o propósito está ligado muito mais com os nossos valores, paixões, talentos, o que acreditamos que ser contribuição para o mundo. Entendido até então? Então, o propósito é aquilo que nós temos como razão de existir e que vamos deixar um legado ou uma contribuição para esse mundo. E aí você já vai moldando na sua cabeça, já coloca aí, o que é propósito para mim? Porque você tem que ter isso definido. Porque quando você tem isso definido, já começa um direcionamento muito melhor. Agora, a falta de clareza no propósito, ela nos causa muito problema, muitas adversidades na nossa vida. Quando uma pessoa não tem clareza no propósito, surgem diversos desafios. Um deles é a falta de direção. Para que nós estamos aqui? Para ajudar você a ter uma direção. Tendo a direção do que é um propósito, do que é uma performance, do que é uma prosperidade, você já consegue traçar alguns passos aí para você seguir em diante, certo? Então é comum se sentir perdido quando a gente não tem um caminho necessário a seguir. E aí isso me causa da gente, quando a gente está perdido, causa desmotivação, que é a ausência de um porquê. Nós temos aí na tela, escrito aí na questão do propósito, porquê. Você precisa saber o seu porquê. Você precisa saber o seu o quê. Você precisa saber qual é que te motiva para poder seguir. Então, quando você sabe o quê, o que você quer, e você tem uma razão, um porquê o que você quer isso, o como vai acontecer. Você não tem noção, ou tem essa noção, do quanto a sua mente é poderosa. Os seus pensamentos direcionam a sua vida.
Então, cuide dos seus pensamentos, cuide como você está se alimentando, as suas tarefas diárias, como você passa o seu dia a dia. Tem significado ou não tem significado? Se não tem significado, não está te levando ao seu propósito, aí você tem que parar para pensar. Inseguranças também nos causam, na segurança nas decisões, se não é bem clara a sua decisão, ela vai causar para você uma dificuldade para você seguir em frente nos propósitos, por medo de errar, das dificuldades de assumir compromisso. E assumir compromisso é necessário. Nós temos que dar um passo sempre à frente. Independente se a gente vai errar ou não, temos que dar o passo. E quando você dá o passo, o universo vai te entregando o próximo passo. E assim por sucessivamente. Tá entendendo? Estão entendendo? Sim? Sim, sim, Sim. tudo certo. Ok, ok. Eu preciso desse retorno aí para saber se vocês estão ouvindo legal, tá bom? Fala Beleza? aí com a turma aqui, olha para eles aí, Ney. Vamos ver se o povo tá aí. É, tem bastante gente aí, tem aí, ó. Bom, e é para vocês que nós estamos entregando, Vera, Luana, Iraci, Wagner. Nós vamos trabalhar aqui essa questão de entrega para vocês, o nosso melhor para que vocês possam seguir sempre adiante, tá bom? Então, obrigado por vocês estarem aí, a Aline está aí também. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, vocês estarem querendo ir adiante, ou seja, querendo, se motivando a prosseguir porque o que nós temos para entregar para vocês vale muito. E por que é tão importante ter clareza? Daqui a pouco eu mudo, tá? Vou para outro tópico, mas por que é importante ter clareza no propósito? Ter clareza no propósito não significa exatamente todos os passos da vida, saber exatamente quais os passos eu devo dar, mas sim compreender o que te move. Quais são os seus valores essenciais e qual impacto você deseja causar, né, na vida das pessoas, no seu meio, na sua família? Ter um direcionamento claro, energia, e motivação constante, ter sentido, satisfação em pequenas e grandes ações, porque muitas das vezes você fica preso com o propósito de criar algo grande. Esse algo grande é o seu objetivo lá na frente, mas o seu percurso tem pequenas etapas que nós temos que celebrar cada processo dado, cada passo em sentido do nosso propósito tem que ser comemorado. E ter resiliência, porque não é diante de uma queda que você para tudo. Se fosse assim, muitos de nós não andaríamos, porque quando criança, os nossos primeiros passos foram queda atrás de queda. E sempre tinha nossa mãe, nosso pai ou a pessoa que nos cuidavam, que levantava pelos braços, às vezes seguravam para que pudéssemos dar os passos. Nós estamos aqui para ajudar a dar esses pequenos passos, certo? E aí tem também aqui a questão da insatisfação financeira, né? A gente sabe aqui que insatisfação financeira, quem não tem, né? Todo mundo acha que poderia ter um pouquinho a mais. Tem um pouquinho mais e um pouquinho mais. Eu praticamente, como o Robson disse, eu vinha numa carreira ascendente no meu trabalho. Eu sou engenheiro mecânico automobilístico, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho uma pós-graduação na área de engenharia também, cuidava de uma grande frota de caminhões de uma multinacional hoje, porque eu posso dizer que a Ipiranga é uma multinacional, ela está indo para fora do país com as suas agregações ou de outras empresas, mas eu achava que estava no meu porto seguro, quando de repente, cadê? Né? Cadê o meu trabalho? Fui desligado da empresa por um motivo da empresa ter descontinuado a área de transportes. Então, ali, meu financeiro caiu por terra. Ou o que eu poderia dizer? Agora estou insatisfeito, insatisfação financeira, meus resultados, meu Deus, e agora? Frustração? Não, não necessariamente. Por quê? Porque nós temos que ter clareza daquilo que nós queremos. E quando eu estava nesse momento já na empresa, eu estava entregando o meu melhor, outros meios foram entrando na minha vida, no qual eu resolvi me dedicar.
como é a parte de inteligência emocional, entregando outros resultados para as pessoas, e isso foi me motivando. Então, essa insatisfação financeira, ela nos traz bastante de preocupações, né? E vamos lá, alguns exemplos de insatisfação por falta de resultados, muitas das vezes que a gente tem. É a questão dos profissionais que vivem apagando incêndio, né? Você sempre está correndo atrás do dinheiro para conta para pagar, sem reserva, sem crescimento e não tem um planejamento. Precisamos fazer um planejamento. Quando você trabalha na área de empreendedorismo ou vendas, você tem que sempre procurar fazer mais para ganhar mais, né? E muitas das vezes isso não gera um retorno e você fica frustrado. Pessoas que não conseguem organizar suas finanças e trabalham, trabalham e vivem endividadas. Mas por quê? Porque não tem um ensinamento desde criança como poupar, como guardar, como reservar. Então nós temos que pensar aí como vamos fazer o investimento daquilo que não vai nos trazer retorno. Vendedores que não batem meta, causa frustração, sim, mas aí tem que diversificar o seu trabalho, né, com as vendas. A área de empresas que não, a nossa empresa que não cresce, fica estagnada, sem expansão, sem aumento de clientes, o faturamento. Opa, onde que está o nosso porquê? O nosso porquê está sendo direcionado através da onde? Ou seja, nossa empresa não cresce, por quê? Porque eu não estou dando o passo no sentido certo. Porque talvez falta para mim um pouquinho de humildade de reconhecer que eu preciso de ajuda. Então a gente está aqui para dar uma ajuda para vocês nesse sentido, tá certo? E seguindo em frente aqui, nós temos também aqui a falta de ação. Gente, ausência de disciplina, energia, foco para agir. Isso depende de quem? A falta de ação depende de quem? Depende do meu parente, depende do meu cônjuge, depende do meu filho, depende da minha mãe. Não, depende de mim. Sou eu a fonte que tem que agir. Toda ação parte em função de você. Às vezes queremos mudar o mundo, né? Mas esquecemos que o mundo só pode ser mudado quando nós começamos a mudar de dentro para fora. Começa em você. E quando você começa a mudar e ter ações proativas, as coisas começam a acontecer de uma forma mais natural. A consequência disso é que a falta de disciplina, falta de foco e energia, acaba cansando a gente, né? Nessa situação, né? Vamos lá aqui. Então, vamos lá. Primeiro, começar e não terminar. A gente inicia um projeto, cursos, dieta, plano de vendas, mas não dá continuidade. Por que não dá continuidade? Porque a nossa zona de conforto chega um momento que o nosso cérebro cai lá na zona de conforto e o nosso cérebro é tendencioso a buscar aquilo que sempre é mais tranquilo, sempre no que não dá trabalho. Então, o nosso cérebro, naturalmente, ele tende a ser um pouco preguiçoso. Então, nós temos que nos desafiar diariamente. Procrastinação constante. A gente, às vezes, deixa para depois algo que é importante agora, porque a gente coloca um prazer, às vezes, à frente do trabalho e acaba se perdendo. Exemplo disso é muito simples. Vamos perguntar para vocês. Me dá um exemplo de distração no qual faz com que a gente procrastine algo que é importante. Vocês estão prestando atenção, gente? Vamos lá. Internet, a gente fica pass- desvia, passando, né, o dedo lá, olhando a vida Muito dos bem. outros. Muito bem, isso mesmo. O celular, com agora com a facilidade dessa interação tecnológica. Ô, Robson, me fala aí quando tiver meu tempo terminando, é que eu gosto de falar. Então, Fica essa tranquilo. Essa interação tecnológica leva a gente a nos prender a séries, redes sociais, passando o dedo, muito bem dito, né? Passando o dedo ali, e a gente acaba nos perdendo. E aí fala, ah, é porque eu vivo procrastinando. Na verdade, você vive sem o foco, né? E precisa focar. Quando você pegar algo para fazer e ver que é muito maçante, gente, não é desistir, mas faz uma metodologia diferenciada.
trabalhe 20 minutos, pega 5 minutos, levanta, dá uma volta, senta de novo mais 20 e assim vai. Você vê que vai render muito mais o trabalho. Quando a rotina está organizada, as coisas correm muito de uma maneira mais fácil, certo? Dificuldade em cumprir as metas diárias. Nós constantemente temos que ter uma meta bem clara diariamente, acordar. Você já tem a rotina, né? A rotina do dia a dia. Mas como você começa essa rotina? Você começa essa rotina abrindo os olhos, indo para o banheiro, lavando o rosto, escovando os dentes. E a sua gratidão, e a sua meditação, e a sua energização do seu corpo, e ativação do seu corpo com exercício físico. Tudo isso faz parte para que você possa ter um pouquinho mais de foco, de energia. Precisa trabalhar esse corpo, precisa trabalhar a sua mente. E isso é parte de você, né? E as consequências dessa falta de energia e foco é a estagnação. A vida não anda, não cresce, nem pessoalmente, nem profissionalmente, nem financeiramente. Onde está o seu objetivo? Você já colocou lá na sua frente o seu mural dos sonhos? Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? Qual é o seu porquê? Se você tiver isso definido, gente, você começa a avançar passo a passo. Aí você não vai ficar nem ansioso nem frustrado porque os dias vão passando e você não consegue fazer aquilo acontecer, né? E aí, quando nós temos foco, determinação em direção a uma meta, você tem que preparar o caminho para que isso aconteça, né? Você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam por si só. Se você quer ter sucesso, você prepara o caminho do sucesso. Tem que dar o passo e tem que preparar o caminho. Ah, eu quero ser um grande empresário. Qual o nome da sua empresa? Você já sabe? O local que vai ser sua empresa, você já sabe? O que você vai fazer nessa empresa, você já sabe? Então, ser um grande empresário pressupõe que você já saiba o que você quer, né? Senão você não tem como chegar lá, você não consegue colocar disciplina, nem energia e nem foco, porque precisa ter alguma coisa pré-definida. Uma vida desorganizada, bagunçada, financeira, emocional, profissional, não gera resultado. E aí você se julga incapaz, fica triste, abatido. Por quê? Porque você precisa de um direcionamento. E aí muitas das vezes fala assim, mas como que eu vou conseguir isso? Qual é o resultado? Como me dá aí, me dá a ferramenta para isso. A gente fica ansioso querendo que isso aconteça. Calma, é só você se programar e vir conosco aqui que nós vamos ajudar você a ter um pouquinho mais de direcionamento. Nós estamos aqui para orientá-los, para trabalhar em você um pouco mais dessa disciplina e energia, e também pegar na tua mão e te oferecer grandes oportunidades, outras oportunidades para que você cresça ainda mais, certo? E o resumo importante disso aqui, ó, a falta de disciplina e energia é a falta de capacidade. Não é a falta de capacidade, e sim a falta de clareza, de organização, de hábitos constantes. Eu estava hoje aqui vendo 7 hábitos muito importantes trazidas aqui por um grande pensador. E eu comecei a trabalhar isso e ver que nós, sem uma determinação ou sem um foco, sem um propósito, sem um objetivo, você não consegue se desenvolver, não consegue ser treinado e ser transformado. E a boa notícia é que isso tudo pode ser conquistado através de treinamento, desenvolvimento e transformação. E isso a gente quer entregar um pouquinho para vocês, tá certo? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Deu aí meu tempo, né, Robson? Bora? O Rodinei Então, a gosta falta de de falar. ação. Arrasou, hein, Ney? Parabéns. Virou várias chavinhas, hein? Tem muita coisa. Constância foi algo que você falou que fez sentido. É isso mesmo. Pegue aí, Fabi. Bora lá. Dando seguimento agora, como que eu vou falar depois de uma aula dessa do Claudinei? E é isso, gente. Falando ainda um pouquinho sobre propósito, vocês vão ouvir muito, né? O foco, né? A essência do nosso movimento, de fato, é propósito, prosperidade e performance.
E o Ney, eu acho que explanou de uma forma muito clara e muito objetiva sobre o propósito de cada um de vocês. E aí fica a pergunta: qual que é o propósito de cada um de vocês? Gente, é sério, parece que é uma palavra boba, mas é uma palavra de peso. E ela tem que estar numa certa constância nas nossas vidas, porque senão não faz sentido. Qual que é o propósito de querer abrir uma empresa? Qual que é o propósito de querer evoluir, de querer ter uma equipe, de querer alcançar novos objetivos, de aumentar a renda familiar, querer comprar um carro, querer comprar uma casa? E aí a gente pergunta, qual que é o propósito de tudo isso? Vocês já se perguntaram? Quem se atreve a compartilhar aí conosco? Se já encontrou o propósito mesmo, a essência, quem é que se atreve? Ninguém, eu não acredito que ninguém daqui tem propósito, gente, não é possível. Não vale nem o Ney, nem o Robson, não vale. A turma tá procurando propósito, Fabi. Qual é o propósito? Será que eles entenderam o que é propósito, Robson? Que Valdinei, te eu acho que move? você não Falou ainda, explicou, hein? Olha lá, a Lília. Vamos lá. A Lília, essa é a aluna nota 10. Bora, Vamos Lília, lá. vamos dar, vai, Lília. Ó, Representa as mulheres agora, Lília. uma pergunta aqui para vocês seria: qual o objetivo de vocês estar aqui? Qual o propósito que trouxe vocês aqui nessa mentoria aqui, nesse momento? Para quê? Qual o objetivo disso? Que te moveu estar aqui nessa Te noite? moveu estar aqui, isso aí. para mim é ter mais qualidade de vida, né? Poder ter mais qualidade de vida e poder levar isso também para outras pessoas. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, que sempre até exagerado um pouco, né? Porque acaba se tornando uma iludida. Sempre acreditei no melhor, na capacidade de que eu poderia ter uma vida, posso ter uma vida melhor e também proporcionar uma vida boa para as pessoas ao meu redor. E também levar esse ideal e objetivo de vida para as pessoas que também buscam qualidade de vida. Só que assim, me faltava muito do que o Ney falou aí, né? A objetividade, a clareza, a disciplina e a organização. Então, hoje é em cima disso que eu estou trabalhando: a disciplina, a organização e a objetividade. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai desviando o caminho, vai vendo outras coisas, outras histórias, se envolvendo também nas nossas emoções, nos problemas que a gente tem, que, como o Robson fala muito bem, a gente não vai deixar de ter, né? Mas só que a gente não pode deixar eles nos mover, né? Se guiar por eles. Então, hoje, o meu propósito é esse: ter uma mais qualidade de vida, melhorar a minha vida e poder proporcionar bem-estar também para as pessoas ao meu redor, mostrar que isso é possível. Uau, parabéns! Uma salva de palmas. Obrigada, Lília, por Nada. compartilhar. Mais alguém se atreve? Eu tô em busca de alcançar os meus objetivos, né? Que é sempre Perfeito. estar com vocês aí crescendo nas apresentações, aprendendo cada dia mais, né? Porque aprender é uma constância, né? Não conseguimos ficar parado, que vai girando, né? E o aprendizado é sempre constante. E E você é tem isso. aplicado, Wagner? Ô, Wagner, Oi? você tem aprendido e tem aplicado? Dá um exemplo para a gente aí do que você tem aplicado e o objetivo que você tem traçado aí. Então, Claudinei, eu sou bem constante, né? Eu sou muito constante e até eu cheguei a explicar algumas vezes por Robson que eu tenho um problema só com a minha agenda. E agora, graças ao bom Deus, estou conseguindo trocar a minha agenda, mudar a galera e as coisas estão funcionando melhor. E a dificuldade maior era essa, porque a minha agenda parecia uma disputa, sabe? Ninguém queria acreditar no meu trabalho e não queria me ver bem, sabe? Eu até comentei com o Robson algumas vezes. Parece assim, ah, não, ele tá com implicância, alguma coisa do tipo. Mas parece que era uma disputa igual futebol, né, Robson? Ô, E é isso, Wagner, gente. e aí, Buscar. fala uma coisa aqui pra gente. Você trouxe algo que, para mim, você falou algo que foi primordial aqui. E eu tenho Hum. certeza que muitas pessoas aqui
também passa por esse mesmo desafio que você acabou passando. Você acabou de trazer para a gente que muitas pessoas não acreditaram, muitas pessoas, com outras palavras, você disse que muitas pessoas foram contra, desacreditaram de você. E você desistiu? Não, jamais. É o que eu falei pro Robson, da Nippon Flex eu jamais vou desistir. Eu faço outras coisas em paralelo, mas a Nippon Flex está na minha vida. Eu adoro o sistema, adoro a tecnologia, adoro cuidar da saúde. Então, como o Robson jogou comigo lá, a gente sabe que a saúde é em primeiro lugar e o negócio é muito Sim. perfeito, né? Revolucionário. Então, jamais vou desistir. As pessoas vão passando, a gente vai conhecendo outra, colocando no lugar e melhorando a nossa apresentação, conhecendo pessoas novas e aceitando melhor o nosso trabalho, né? Uau, Eu queria bacana. ouvir as novatas aqui, a Luana e a Aline, que estão chegando pela primeira vez aqui. Estão só observando na janelinha. Quero ouvir esse povo Elas novato. acharam que ia ser Obrigado, Wagner, chamada. por compartilhar aí. O Ney já te Valeu, pôs na Rob. parede, né? Já deu uma pressada ali. Ney é É, zagueiro bruto, meu. Vai pensando. deixa ele jogar lá com nós, lá você vai ver, vai tomar vários rolinhos. Vamos lá. Boa Tendo noite, churrasco. pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Aline, né? Sou do Mato Grosso do Sul. Agora, no momento, eu estou em São José do Rio Preto. Há uns 6 meses atrás, eu fiquei 6 meses aí na região do Alphaville, né? Alphaville, Barueri. Saí lá do Pantanal, fui conhecer um pouco da loucura que é aí, né? Conheci muitas pessoas boas e umas outras não tão boas, né? Mas Faz tudo parte do bem, faz processo. parte do processo. Só que por eu ser de um lugar que não era tão agitado, sabe? As Peraí, pessoas Aline, peraí. diferentes. Deixa eu só marcar um negócio aqui. Quem foi essa pessoa boa que te mandou o convite da nossa mentoria aqui? Eu quero marcar. Quer marcar ela? Né? A abençoada Edna. Edna, certo. Maravilha. Continue aí. Então, então, como eu não sabia lidar com as pessoas, não, eu entendi o que elas falavam comigo, só que quando eu ia falar, elas não entendiam o que eu falava. Parecia até que eu falava grego. E enfim, não consegui me adaptar, mas aprendi muita coisa. Observei muito, né? Aprendi observando. Aí eu retornei para São José do Rio Preto, onde eu já morava, onde eu consigo, né, fazer minhas coisas, e comecei a aplicar as coisas que eu aprendi lá, aqui. E desde então a transformação vem acontecendo, sabe? Cada dia mais. É foco no treino, é foco nos estudos, é faculdade, nossa, é muita coisa. Tudo começou a dar certo. Tudo Tudo começou a começou a dar se certo. encaixar. Isso. Mas precisou eu sair daqui, passar um tempo lá, aprender. Eu só não podia falar. Eu tinha que ficar quieta. Porque se eu falasse, já era problema. Que eu tinha um jeito de me expressar meio que não era que nem o deles, sabe? É assim, é outra rotina, né? Outras pessoas, outro jeito de ser. Outra cultura, né? Aí parecia que eu era meio que bicho, sabe? E pode ter certeza, Aline, que eles aprenderam muito com você também. Porque muitas das vezes a Exato. gente tem que sair do ambiente que a gente está para poder ganhar maturidade e musculatura para fazer acontecer onde a gente quer, onde a gente vai chegar. Porque às vezes onde você está numa zona de conforto. Quando você saiu de lá, você começou a construir uma nova Aline. E aí você voltou para Sim, casa agora para mostrar quem você verdadeiramente era. Assim isso. aconteceu nas histórias bíblicas e muitos dos personagens, assim como Moisés, né, que era um príncipe do Egito, pode-se dizer assim, que saiu do Egito, foi para o deserto, ficou lá aprendendo como é viver no deserto, para depois buscar o povo para trabalhar no deserto com o povo.
Então a Uhum. linguagem era diferente também, mas ele teve que desaprender para aprender de novo. Parabéns. Continue, Exatamente. não pare nunca. Obrigada. Parabéns, Aline. Obrigada. Obrigada aí por compartilhar. E já foi falado aqui em outros momentos, mas o Robson, logo no início do nosso, da nossa mentoria, ele trouxe uma coisa bacana, a importância de estarmos juntos e conectados. Porque se você andar com pessoas negativas, baixo astral, que só reclama, 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 você andar com quatro pessoas que reclamam, você vai ser a quinta. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de chegar num ponto de ônibus, ou chegar dentro de um trem, ou em alguma loja. Você quer ver uma coisa? A fila de banco. Chega na fila de banco, na hora que você chegar, alguém fala: Nossa, tá demorando, sério, tá demorando. Nossa, eu fui numa fila ontem, eu fui no banco, demorou. Aí começa aquela reclamação, aquela murmuração, um reclama daqui, outro reclama dali. E aí, quando você vai ver, já tá aquela ambiência negativa, todo mundo reclamando, e o foco principal, que é o dinheiro que você foi lá sacar, que você ganhou, você até esquece. Então, a importância de estarmos com pessoas que estão na mesma frequência, que almeja sempre coisas positivas, alcançar resultados. E tudo isso que aconteceu com você, Aline, foi uma sequência de eventos, uma sequência de situações, mas você estava tão determinada que poderia vir quem fosse que não ia te derrubar. Na verdade, só foi somatizando, veio isso, veio aquilo, e aí você conseguiu isso e foi indo. E é isso, gente. Então depende muito de nós. E quando a gente fala de propósito, é isso. É a sua essência, é a razão, o porquê de tudo isso. Para que eu vou na academia? Sabe? Você tem duas escolhas: sofrer gordinho e depois com problemas de saúde, ou sofrer lá na academia, Uma né? frase Lógico, do, uma frase do Muay Thai que fala assim, que a dor é inevitável. ponto. Transformação, gente. Não existe transformação sem obstáculos, não tem como. Fabi, me E permita. a nossa proposta aqui é exatamente isso, né? Estarmos juntos, a gente compartilhar as nossas experiências, copiar o que está dando certo e construir aquilo que a gente almeja aí para alcançar os objetivos. Diga, Ney. Fabi, é assim, quando às vezes você está andando com pessoas negativas e ouvindo muita coisa negativa, seja você o agente da mudança, né? Coloque a sua Exato. energia em grau 10 e mude a frequência deles. Começa a olhar para o outro lado e ensinar para eles a olhar o lado bom das coisas também. Afinal, nós aprendemos a próprio Jesus, quando ele fala no caso, dar a outra face, significa mostrar o outro lado. Não é você virar o rosto para ser atingido do outro lado, Não, mas é mostrar a mudança, como que é, né? Então, se a gente for agente de mudança também, porque a gente não vai sair do nosso meio. Agora a Aline está lá em São José do Preto, está no cantinho dela, onde ela se sente bem, empoderada. Agora, você não vai sair daí, mas você pode mudar a frequência dos outros aí para ser uma frequência mais enérgica, mais positiva. Mas, já assim, mudou a nossa aqui, né, Ney? quando eu trabalhava lá no Pantanal, eu ficava numa fazenda. Ou seja, eu não ficava cheio de muita gente, eu ficava mais perto de bicho, É, entendeu? E aí, quando cheguei muito perto de gente, eu fiquei, né? Eu fiquei mais quieta na minha. Então, tinha vezes que o pessoal agia de uma forma que eles se estressavam com eles mesmos, e eu ficava olhando, né? Porque eu não estava estressada. ai, meu Deus, agora me veio a cabeça. Você aprendeu a falar com o bicho e quando chegou a falar com gente, estava meio complicado, né, Aline? Aí eu observava, deixava a pessoa acalmar, aí depois falava assim, mas por que que você tava daquele jeito? Mas tá ótimo. Nós já Tá vamos bem. explicar isso. Nós já vamos explicar Vamos, por que que vamos. a pessoa tá daquele jeito. Você vai entender bem. E a Luana, vamos ver. E aí? Quem te trouxe, Luana? E conta aí, qual que é o seu motivo de estar aqui? Boa noite a todos, prazer. Quem teve a audácia de me inserir aqui foi a Ellen. Eu a procurei, não sei se ela entrou depois, mas foi a Ellen. Eu sou aqui de São Paulo, em Budas das Artes, estou no interior praticamente. E, para ser sincera, gente, eu caí de paraquedas. Eu estou ouvindo vocês e fui fazendo umas anotações, porque
no discurso a gente tem insight, apesar de ainda não entender um todo, né? Mas eu comecei desde o comecinho, coloquei aqui primeiro que a melhor melhora parece redundante, mas os entendedores entenderão. É a minha, Verdade. né? É. Assim, a melhor ação é sobre mim. E fui ouvindo vocês. Então, eu anotei o propósito, a prosperidade, a performance, e já tive um alinhamento de linguagem, porque vamos dizer que o propósito seria assim: eu preciso buscar força para colocar a voz para fora. Eu tenho uma voz pela experiência de vida, digamos assim, que está tudo bem ser diferente, inclusive do nosso sistema familiar. Então, eu busco uma autonomia e essa diferenciação de lealdade familiar. É o que para mim tem dado certo, trabalhar essa questão do desenvolvimento, principalmente a agilidade, é algo que me ajuda super. E em segundo, realmente a saúde, porque vamos dizer que o corpo não comporta uma mente enfraquecida e vice-versa, né? Mas para dizer que entendi, ainda não entendi, estou aqui, vou ouvir, mas não tive oportunidade de conhecê-los ainda, Ellen, judiação. 3 semanas seguidas, a gente ensaiou para eu ir. A primeira, o carro quebrou. A segunda, eu não tinha com quem deixar as crianças. E na terceira, eu passei uma noite em claro. E ela, a gente tem um termo, né? Você precisa aumentar a sua permissão para poder ir para lá. Eu Divergente, falei, mas espontâneo. Nós entendemos, nós né? Eu entendemos. falei, é verdade, é verdade. Mas ela falou, Luana, você consegue pelo menos assistir de noite? Eu falei, consigo, Ellen. Aí eu me comprometi, eu mandei a mãe, eu falei, estarei presente. E aqui estou eu. Muito Mas eu bom, preciso me parabéns. inteirar do assunto. Mas Obrigada. até o final você vai entender Eu aonde que entenderei. seu paraquedas pousou, né? É assim, como a Aline disse, a maioria se sentia um extraterrestre aonde estava, né? Poxa vida, por que que eu me sinto diferente? E aí nós nos reunimos, essas pessoas que são diferentes se reuniram Tá. aqui. Opa, eu achei gente que também pensa igual eu, que quer crescer, que quer progredir, que quer prosperar, porque sozinho não dá. Fabi, você quer ainda falar mais algo sobre propósito ou dou sequência? Diz aí, Pode, Fabi. pode. Não, pode dar sequência. Depois de ouvir a Aline e a Luana, eu acho que está mais do que claro o que é propósito. Muito bem, Vamos assim, parabéns seguir. aí pela participação. É só o começo. O nosso encontro é sim um encontro de formação de mentores, que nós vamos encontrar pessoas que estão perdidas, que não sabem o que estão fazendo. E nós queremos direcionar através desses 3P, de propósito, a pessoa entender o que ela faz, por que ela faz. Muitos aqui são da Aliança Divergente e entendem que existem padrões controladores da nossa vida. Eu, recentemente, conversei com a minha mãe e ali na nossa conversa, o que, que eu estava ali entendendo? Que a razão de existir da minha mãe era a minha vida. Então, a minha mãe estava comprando os meus problemas, a minha mãe estava comprando as minhas alegrias, a minha mãe estava vivendo em torno da minha vida. E muitas pessoas estão nesse piloto automático, sendo guiadas pelas vidas dos outros. E se nós não soubermos o que de fato queremos para a nossa vida, nós estaremos sendo guiados para fazer algo pela vida dos outros. E pode ter certeza que isso não faz bem para nós. É aquele tal do negócio de eu pareço cachorro correndo atrás do rabo. Rodo, rodo, rodo e não saio do lugar. Faço, faço, faço e não chego a lugar nenhum. Vocês já viram alguém assim? Não olha, não olha, porque aqui na mentoria 3P não tem ninguém assim. Aqueles que não entraram estão assim. E eu vou falar um pouco de prosperidade, porque é um dos pilares que vai nortear a nossa vida. Prosperar não significa somente ganhar dinheiro, porque o ganhar dinheiro é reflexo de alguém que está vivendo em prol de objetivos.
Prosperar é você sair de uma mentalidade de escassez, daquilo que te falta, e vibrar, viver aquilo que você tem em abundância. Então, se eu perguntar hoje, o que vem te faltando, Luana? O que vem te faltando, Aline? Quem compartilhou aí o quadro aí? Acho que alguém está apertando aí o quadro, mas vamos lá. Quem é que... Que parte que eu tava? Repete aí a pergunta que eu fiz, que eu me perdi aqui. O que estamos tendo falta? Ótimo, obrigado. Eu vou precisar sempre de alguém me dando a direção aí, que às vezes passo algumas coisas e eu perco o rumo. Então, o que eu tenho em falta e o que eu tenho em abundância? É dito assim nas escrituras: onde estão os seus olhos, está o seu tesouro. Se você olhar só para aquilo que te falta, mais daquilo é que você vai ter. Se você olhar mais para aquilo do que você tem, mais para aquilo você terá. Aquele que agradece enriquece, aquele que reclama empobrece. E no caso dos milagres, os milagres acontecem antes você é grato. Então a gratidão antecipa os milagres. Então, o que eu quero trazer para vocês no conceito de prosperidade não é num encontro de uma horinha aqui que nós vamos conseguir dissecar tudo isso sobre viver com prosperidade, viver bem, próspero financeiramente, próspero em saúde, próspero em relacionamento. Então, é uma jornada. Nós estamos iniciando, são os nossos primeiros encontros para ver de fato quem é quem e quem quer caminhar junto com a gente e quem aqui quer ser líder de movimento, quer trazer outras pessoas para essa jornada. E o que acontece? Eu vou trazer o caso da Luana. Ela 3 vezes tentou e não deu certo. Por quê? Porque ela estava na teia dos acontecimentos de algumas pessoas e não proporcionou a ela estar num ambiente como o nosso, de crescimento, de prosperidade. Por quê? Porque alguns problemas vinham acontecendo para travá-la. E muitas vezes aconteciam esses problemas porque eu nem sei o que eu vou fazer lá, onde a Ellen está me convidando. Então, se eu não sei dizer não para a pessoa, porque eu não entendi bem a proposta dela, e eu não sabendo dizer não, os problemas dizem não por mim. E assim acontece muitas vezes quando você tem uma viagem para fazer que você não gostaria de ir, você fica doente antes dessa viagem. Assim acontece quando você tem um trabalho que você não gosta de estar lá, acontece um problema que te faz chegar atrasado ou não estar presente. Assim acontece nos nossos relacionamentos, quando você não quer estar com aquela pessoa e de repente um incidente acontece, olha, eu não vou conseguir estar aí porque o pneu do carro furou. Então, quando a gente sabe o que quer, nós deixamos de viver a vida que não queremos, que são os problemas, que são as adversidades, que são os acontecimentos. Quando a gente sabe o que quer, até os problemas nos levam a alcançar o nosso objetivo. E você não vai entender um problema como um obstáculo, mas como um degrau para te fazer chegar lá. E foi assim que eu prosperei na minha vida, transformando as adversidades que eu tinha inicialmente, quando eu era assalariado, que as contas não davam para realizar o meu sonho do casamento. Eu encontrei uma forma de ter o meu próprio negócio e prosperar no meu negócio para realizar o sonho do casamento, o sonho da casa própria, o sonho do carro, o sonho das viagens. Só que depois de 3 anos que eu já tinha realizado todos os meus sonhos, a vida perdeu o sentido. E aí, Deus me deu esse presente do meu filho especial para encontrar na vida um novo propósito e me reinventar e amadurecer, porque os problemas, se eles vieram para você, pega que é seu, que é para te amadurecer. Então pode falar, vem problema porque você vai me levar para o meu próximo nível. Porque todos os problemas que acontecem comigo, anota aí, são 3P da nossa mentoria, é também o P daquilo que eu preciso, daquilo que eu permito e daquilo que eu prefiro. Então, todos os problemas que te acontecem é porque você permite, precisa e prefere. Pega que é seu. Ah, é o golpe que tomou. É o problema no relacionamento que está tendo. É o problema financeiro que vem. É o problema de saúde. Não se trata dos outros.
trata-se de você e da sua própria vida. Hoje, o convite é: ou você pega de uma vez por todas o leme da sua vida e tem direção para a vida que você quer ter, ou continua na vida em volta de problemas e dificuldades, e essa é a vida que você não quer ter e vai continuar não tendo, porque não tem o destino e não tem a direção para chegar lá. E é isso que nós vamos dar nessa caminhada da nossa mentoria 3P, é isso. Você vai a todo tempo se conectar com o seu propósito. Quando te acontecer algum problema, peraí, esse problema vai me ajudar a atingir qual propósito? Quando acontecer algum convite, esse convite vai me fazer atingir o meu objetivo? Se não vai atingir meu objetivo, então pode ser um convite maravilhoso, mas se não está alinhado com os meus objetivos, com as minhas metas, então deixa para lá. E muitas vezes a vida dos outros impactam na nossa. Você deixa de fazer suas próprias coisas para ir lá servir e ajudar os outros. E não vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Então toma cuidado também com as pessoas que te cercam, que estão ao seu redor. E por isso que a Aline viu muitas pessoas estressadas, brigando. E o que essas pessoas queriam se estavam próximas da Aline? Era só de controlar a Aline para que ela observasse tudo aquilo e tivesse um comportamento e fizesse o que elas queriam que a Aline fizesse. Então, tomem muito cuidado das pessoas que estão chegando com problemas próximo de vocês, porque de alguma forma elas estão buscando afeto e reconhecimento e te entregam essa busca com problemas, com necessidades. Então, essa é a dica que eu te dou para nós vermos uma vida com prosperidade. Nós temos que ter, como o Ney falou, clareza naquilo que a gente deseja de fato alcançar. E para ter clareza não é do dia para a noite, gente, porque tem tanta informação aparecendo que você fala, mas de fato, o que eu quero da minha vida? Mas fica tranquilo, essa é a nossa caminhada, esse é o nosso convite. Luana, a Ellen tem ela tem um movimento às quartas à noite em prol do objetivo dela de saúde, por isso ela não está presente, mas ela assiste os nossos encontros gravados. E ela está muito feliz de que você está aqui presente e aceitou o convite dela, mesmo sem ela estar aqui, né? E por isso, nós dando sequência aqui na nossa apresentação, vocês estão gostando? Dá um joinha aí para eu saber, escreve aí no chat, interage aí com a gente, né? O que eu falei fez sentido? Alguma coisa fez sentido? A Eva gosta de falar bastante. Eva, você consegue falar daí onde você está? Então, de tudo que a gente falou até agora, o que mais fez sentido, o que tocou o seu coração? E Iraci, já prepara que daqui a pouco você vai falar também. Diz aí, Eva. Boa noite, tudo bem? A Eva é Olha, nossa o que me mentora toca de bastante. elite. Nossa mentora de elite, uma mulher que vem impactando vidas aí. Diz aí, Eva. Boa noite. Primeiro eu quero falar para o Wagner, que ele disse que a Inconflex já faz parte dele, para mim também. Eu tive que me ausentar por uns tempos, mas mesmo assim eu não conseguia me desconectar da Niponflex, porque eu falo que a Niponflex hoje já faz parte do meu DNA, né? Esse trabalho, esse movimento, o quanto eu cresci e o quanto que eu aprendi com a Niponflex. E com o Robson também, que é um mentor incrível. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou. Tá falhando o seu Picotou áudio. um Deu uma pouco, mas falhada, deu mas para ouvir sim, Eva. Eu estou ouvindo Tá. muito bem. Se falhar, fala aí para mim. Para vocês que estão chegando agora, E Luana e o que faz Aline, muito. é só Oi? uma questão de posicionamento, né? Que antes nós trabalhávamos com o nome Niponflex, agora nós trabalhamos mentoria 3P, né? Então, quando o Wagner e a Eva diz, Tá bom. é porque era o nosso antigo posicionamento. Continue aí, Eva. Tá bom. Minha gata tá fazendo barulho aqui. E aí, o que me chama a atenção quando você fala é o quanto que a gente permite que pessoas com um problema se aproximam da gente, porque elas vêm para sugar. Então, assim,
elas trazem um problema, a gente compra um problema que não é nosso, e aí a gente acaba deixando esse problema envolver, né? A gente acaba deixando esse problema envolver para não falar não. Tá dando um pouco, Então, não tá, isso não tá para mim é entendendo. bastante interessante. Está falhando? Continua falhando? Ó, falhou, mas só Falhou. para traduzir aqui o dialeto do picotado, o que chamou a atenção da Eva é isso, o quanto que os problemas nos envolvem, os Ah, problemas peraí, dos peraí. outros. Opa, vai lá, tá melhorando. Quando os problemas dos outros impactam a nossa vida, daquilo que a gente não quer fazer e não sabe falar não, e aí vem esses problemas para dizer o não que a gente não consegue dizer. É isso, Eva, é porque tá E picotando aí você não bastante. cresce. Pode falar. É, você não cresce, não desenvolve por conta de um problema do outro. Você tem o seu sonho. E aí você não se desenvolve por conta do problema do outro. Eu vivi isso, mas não é um caso para eu falar agora. A gente pode falar mais para frente. E aí, quando eu percebi, eu falei, espera aí, eu vou deixar de ver o meu sonho por causa de um X problema. Ó, a pessoa é importante para mim, mas eu também não posso deixar de ser importante para mim. Então, hoje isso faz sentido para mim. Obrigado, Eva, por compartilhar aí. É basicamente isso. Atenção. Tá travando, mas nós Se entendemos, eu né? compartilhar, oi? Tá travando, mas nós entendemos, né? Só para dar sequência aqui, é isso que a Eva falou. As pessoas que nós amamos e que nos amam podem nos fazer mal, mesmo que não seja por mal. Nesse seguinte quesito, de que às vezes por necessidade de afeto e reconhecimento tem problemas e para a nossa vida, para resolver os problemas dos outros, a gente deixa de ser guiado pelos nossos sonhos. E o convite é para que cada um viva a sua própria vida e que nós também direcionemos quem está ao nosso redor para que tenha objetivos e meta. E conversando com a minha mãe, eu falei para ela, mãe, para onde você quer viajar? O que você quer conquistar? Vai para a vida, vai viver o extraordinário. E ela já fez uma indicação ontem mesmo, já fez venda, já foi fazer entrega hoje, foi trabalhar pelos próprios objetivos dela. Então, isso que a gente fica feliz, né? Obrigado por compartilhar. E nada disso vai acontecer se nós não tivermos a performance. Então, compartilhando aqui, Ney, fala aí, você que é o especialista em performance, vem batendo recordes e recordes de vendas na sua empresa. Hoje é o número 2 do Brasil em produtividade. O que é essa questão de performance, principalmente para a Luana, que caiu de paraquedas aqui nesse nosso contexto todo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Estamos falando aqui sobre propósito, sobre prosperidade, mas nada disso ocorre se você não tiver uma performance. O que significa performance? É a capacidade de você executar, produzir e gerar o resultado que você espera. Mas depende de quem? A performance está em quem? Está em alguém? Está nos outros? Não, a performance é sua. E quando nós falamos de performance, ou falamos do por que que eu estou preso ao outro, permissão, esse monte de linguajar que os divergentes têm, e a gente fica meio preocupado, que depende, por que que eu sou assim? Por que que eu enxergo dessa maneira? Porque a sua lente ou pode estar turva, ou pode precisar de um grauzinho a mais, ou de repente você está usando a lente errada para enxergar a mesma coisa que os outros enxergam. Então, tudo depende da maneira com que você enxerga as coisas e o foco que você dá para elas. Então, a sua performance é aumentar sua própria energia, sua produtividade, o que você faz com aquilo que acontece com você, que estão no seu meio. E está diretamente ligado entre a sua energia física, mental, emocional e disciplina. Aí quando o Robson fala o segundo maior, parece algo extraordinário, mas não, onde eu coloquei meu foco, meu objetivo, onde eu acreditei que pode dar certo e onde eu dei o passo.
Então, esse passo dá porque a gente precisa desprender energia. Energia não tem energia sem ação. Então, a energia é capacidade sua, só sua, não é dos outros. Essa energia física, mental, de estar presente, focado e ser produtivo. Só que vamos trabalhar por partes, vamos fatiar esse pouquinho de energia aí. Porque energia, ela depende de muitos fatores. Você tem esse cuidado? Primeira pergunta, para você ter performance, você tem que trabalhar o seu eu emocional, o seu eu espiritual e o seu eu físico. Hoje de manhã tinha uma pessoa mandando um videozinho ali falando: Eu estou aqui fazendo meu exercício diário. E você, como você está? Eu já tinha feito o meu, tá, Robson? Eu já tinha voltado da academia. Mas, peraí, isso faz parte? Claro. Se sua energia física estiver debilitada, a sua mental vai estar problemática também. E se sua energia mental está deficitária, a sua energia emocional vai estar também. E se a sua energia emocional também estiver degringolando, a sua energia espiritual não vai te trazer o resultado. Então não adianta você sair buscando resultados se você ainda não se preparou. Então performance começa em você e termina nos outros. Então, tudo começa dentro de você, em você, para terminar nos outros. Então, aí, Cláudio, peraí, você falou um monte de coisa de energia e tal, e como que eu faço para mudar isso? Primeiro, energia, como é que você melhora? Primeiro, passa por uma qualidade de sono, uma boa qualidade de sono. Isso depende de fatores, de equipamentos, entre outras coisas. Passa por uma alimentação equilibrada. Você tem se alimentado bem? Ah, correria não dá tempo de se alimentar bem. Eu vou no fast food, como uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tá tudo bem. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter regras, tem que ter disciplina, porque o seu corpo é a sua habitação. E se você não cuidar dele e só comer, não vou falar porcaria, mas é porcaria, e fast food, refrigerante, entre outras coisas, você desregula todo o seu corpo. O corpo desregulado não pensa corretamente, emocionalmente, ele vai embora e sua energia física vai para o vinagre. Então você fica ali, eu não consigo, patinando, né? Então faça exercício físico regular. Ah, eu não tenho tempo, acorda mais cedo. Eu acordava 5 horas da manhã para fazer exercício físico, para depois levar meu filho para a escola e trabalhar. Agora eu posso acordar um pouquinho mais tarde, mas eu levo meu filho para a escola e vou fazer exercício físico. Por quê? Porque eu sei que ali meu dia vai ser mais atrativo. E além de tudo, além de fazer isso, tem que ser a saúde mental. Hoje mesmo, antes de estar aqui, eu estava ouvindo umas meditações que eu falo sobre como você deve agir, pensar e produzir objetivos para a sua vida, focando os resultados. Você tem que se alimentar de coisas positivas, ouvir músicas que agregam, né? Porque senão você entra num processo de estresse e ansiedade. Isso não é bom. Então, tudo isso eu tenho trabalhado na minha vida antes de chegar no resultado, ser o segundo. Minha pretensão não é, muitas das vezes, eu quero ser o primeiro, eu quero estar junto com as lideranças, eu quero estar entre os cinco, eu quero estar bem, não só no meu profissional, mas também com o meu familiar, minha vida familiar, né? Então, também a gente precisa de um momento de relaxamento. Então, quando fala de energia, tudo está ligado. A gente precisa ter foco no nosso relaxamento, na nossa respiração, na nossa meditação diária. Senão, a coisa não vai. Só que nós falamos aqui de energia, né? E nós temos também aqui produtividade. Não adianta você falar que tem performance se você não produz, se você não vai em frente. Então, ser produtivo não é fazer muito, mas fazer o que é mais importante, o que realmente importa, fazer com inteligência, ter direcionamento e foco, né? Então você tem que fazer um planejamento diário, semanal e mensal. Eu estou aprendendo a fazer esse tipo de trabalho de planejamento no meu dia a dia, junto com meus mentores. O Robson, embora é um mentor, eu sou o mentor aqui, Fabiana é uma mentora, e todos nós aqui somos mentores, porque diariamente estamos mostrando o caminho para outro no qual a gente já passou por ele, então isso é mentoria. Então eu estou aqui aprendendo um novo modal de trabalho. Então nós estamos nos desenvolvendo e querendo ajudar você a se desenvolver. Então defina prioridades,
Se você não consegue focar, existe uma técnica muito tranquila que eu estava falando para você. Trabalha um pouquinho, para um pouquinho. Chama técnica Pomodoro. Você trabalha 25 minutos, para 5. 25, para 5. Esses 5, você faz o que você quiser. Você vai tomar um café, vai comer alguma coisa, vai tomar um sol, pega o celular, passa o TikTok, faz o que você quiser. Volta para o foco. Depois volta lá e faz assim. E aí você vai se trabalhando isso em você. Mas tenta eliminar essas distrações, né? Que é celular, entre outras coisas. Aprenda uma coisa importante, gente: dizer não. Quando a gente diz não, você está falando sim para muitas coisas na vida das pessoas. E tudo isso passa por um estado emocional. Qual é o seu perfil emocional? Qual é o seu perfil? Você se conhece? Você sabe quem é você? Qual a sua identidade? Procura conhecer isso. Alguns falam na questão de temperamentos, melancólico, sanguíneo, outras coisas, e tenta se definir. Outros falam do perfil comportamental, dominante, influente, analítico ou estável. Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas. E quando você se depara, a Aline teve algum problema de falar algo e o pessoal não entender. Parece que está falando inglês, estou falando bichês, né? Porque eu trabalho mais com bicho do que tudo lá, né? Onde estava. Mas vamos voltar aqui. Dependendo do perfil comportamental dela, ela vai falar numa linguagem. E a pessoa pode não estar entendendo da maneira que deveria entender, como ela gostaria que a pessoa entendesse, entendeu? Então, gente, aprender a dizer não para algumas coisas também é importante, porque o estável, uma pessoa no perfil estável, isso são muitas, e muito mais pessoas no perfil estável do que no dominante, entre outros, e o influente também, não sabe dizer não. Então, abraça tudo, quer ajudar todo mundo e não tem uma produtividade, ou seja, a performance dele não vai elevar. E aí você espera o resultado. E o resultado é consequência de bastante disciplina, de foco, de constância. Isso não é sorte. Uma coisa que eu achei muito engraçado Hum. é que lá no Pantanal, quando eu trabalhava lá na fazenda, eu era guia. Ah, E aí explica pra gente o que é guia lá. eu era guia de turismo. Eu Ah, levava legal. os turistas para ir conhecer o Pantanal. Então eles só iam comigo. Então, se eu falasse, ó, você tem que ir, nós vamos aqui nesse caminho, lá Hum. na frente vai ter um bicho assim, não mexe, né? Eles tinham que me ouvir. Aham. Porque se eles não confiassem em mim, como que eles iam num lugar que eles não sabiam andar? E aqui, que bicho que você trabalhava? Com que bicho você direcionava? Qual era a sua função aqui? Aqui, aí em São Paulo, Né? aí eu, eu fiz como que fala? Imersão que fala lá na plataforma lá do Pablo Marçal lá. Ah, tá, imersão, imersão mesmo. Eu fui lá, aí eu comecei. Aí foi melhorando. Aí eu Hum. consegui trabalhar na Ademicon, que é lá em Alphaville, Ah. né? Aí foi melhorando, aí foi aprendendo, aprendendo. Aí eu chegou um ponto que eu pensei, não, chega de ficar por aqui, eu vou embora, não dou conta de ficar aqui, não. Vou aplicar, vou levar o conhecimento, tudo que eu aprendi aqui, eu vou aplicar lá em Rio Preto, que lá eu tenho mais firmeza, E, né? e você veio para cá em busca de resultado, você teve os resultados que você não queria, mas você construiu um resultado na sua vida que levou para você e deu o resultado onde você está agora, não Foi é? assim, eu fui praticamente para fazer um estudo, na verdade, né? Eu Uhum. só fui aprender. Eu não queria ir para morar aí. Eu queria ir para aprender o que que tinha aí. Eu queria saber o que que tinha aí, como que fazia, como que não fazia. Eu queria saber. Aprendeu? Aprendi, tanto que eu apliquei aqui e tá dando resultado. Isso, a vida assim, ela nos entrega, é fantástico. Então, e gerar resultados, gente, o que que é? É ter metas claras, mensuráveis, acompanhar aquilo que a gente está fazendo, buscar melhoria, aprender constantemente. O que você fez? Aprendeu, ajustou, evoluiu e foi Como entregar o onde você pessoal fala tinha. que é sangue no olho, né? É É, tubarão. sangue nos olhos, é isso mesmo. Ó, a gente pode ter sangue nos olhos para aprender e brilho nos olhos para conquistar. Então, quando você tem brilho nos olhos, a pessoa fala: Nossa, ela fala com tanta franqueza, é tão gostoso de ouvir, né? Então, é isso. E ter clareza no propósito é que sabe quando a gente sabe o porquê. O como a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque o como vai acontecer, mas quando a gente sabe o nosso porquê, o nosso quê, vai acontecer. E
como eu disse, sempre celebrar cada progresso. Teve algo bem assim legal, que Hum, quando eu fui a primeira vez, hum, aí né, eu falei assim, agora eu vou levar um presente para aquele cara lá, pro Pablo. Eu vou levar um presente daqui para ele. hum. Eu falei, será que eu vou conseguir entregar? Mas não sei, eu sei que eu vou levar. Aí eu levei para ele, sabe o quê? Uma carne de jacaré para ele experimentar. E entregou? Aí eu entreguei, se alguém entregou para ele, e só Jesus sabe. Mas você fez acontecer. Isso é fantástico. Eu levei a carne de jacaré, eu levei linguiça de jacaré. Eu A entreguei Aline, lá, pra você a, quem Ó, recebeu. a Eita, Aline é só os ousada. bichos deixa eu falar aqui, ó. top, só exóticos. São José do Rio Preto é um lugar muito muito agradável. Lá tem o Olímpia, tem os Sim, parques aquáticos. Quando a Sim. gente for lá, a é gente bem pode ficar gostoso. hospedado na casa da Aline e comer um churrasco de jacaré. Olha aí, Aline, nós Ai, vamos montar uma vamos. caravana, hein? Churrasco de jacaré na Aline, que Ô, Ney, maravilha. só Bora porque comer nós, carne de jacaré. só porque nós já estamos nos últimos minutos do nosso encontro, que termina pontualmente às 9h30, a Aline está chegando agora e também é mais ou menos uma paraquedista, né? Que nem a Edna, que não está aqui presente porque também está com compromisso. Então você vê, Luana, não é só você, tá vendo? Que caiu aqui. Mas Verdade. nós temos aqui, Aline, muito mais do que uma mentoria com conceitos filosóficos para você mudar sua mentalidade, sua vida. Nós temos Sim. uma ferramenta prática para você transformar todo esse conhecimento em resultado. E falando de resultados reais, então a Fabiana hoje, só para você ter uma ideia, ela é a quarta melhor do Brasil em faturamento do nosso segmento. É, Fabi, fala um pouquinho aí da sua história enquanto eu vou ajustando aqui para colocar na tela aqui o slide. Tranquilo. Bom, para quem me conhece, prazer. Para quem não me conhece, prazer da mesma forma. E agora vocês vão conhecer um pouquinho. Então, assim, trazendo um pouquinho aí da nossa vivência, para quem não me conhece, eu sou enfermeira de formação. Hoje eu faço a gestão de um hospital. Tenho algumas pós-graduações em gestão de pessoas, em gestão performance, programação neurolinguística, e a gente vai tentando melhorar cada dia mais. E conforme nós vamos conhecendo pessoas, nós vamos nos modelando a essas pessoas, porque a gente quer atingir os resultados. Se você encontra uma pessoa de alto padrão e você vê que é possível que ela, se ela chegou naquele status, você fala, bacana, então se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E é ouvindo as histórias dessas pessoas que a gente acaba se comparando. Não gosto de utilizar essa palavra, mas de fato, você fala, se ele conseguiu, se ela conseguiu, por que que eu não posso conseguir? E aí a gente começa a ver quais foram os caminhos, né? Qual foi o caminho que essas pessoas trilharam? Então você pensa, se aquelas pessoas fizerem esse caminho e atingirem esse objetivo, será que se eu fizer o mesmo caminho, eu também vou ter o mesmo objetivo, vou ter o mesmo resultado? E na minha vida foi assim. Então, a minha carreira profissional, para quem não sabe os detalhes da minha vida, eu iniciei como segurança patrimonial. Sabe aquele segurança de hospital que quando você chega, você fala, onde que fica o guichê, onde que fica? Pois é, eu era essa pessoa que trabalhava no hospital de grande porte, aqui na Zona Leste de São Paulo, e quando as pessoas chegavam, tá rindo, Aline? E quando as pessoas chegavam, elas perguntavam, elas me acionavam. E um dos lugares ao qual eu trabalhei foi no sexto andar, foi um andar de maternidade. E eu brincava, eu era responsável em não deixar os bebês fugir às noites, né, durante a noite. E foi exatamente nessa empresa que eu fui. Olha que bacana, gente. Eu, com 18 anos, eu trabalhava nessa empresa e durante a noite, que era um dos turnos que eu trabalhava, eu via as enfermeiras, o trabalho que elas faziam, as técnicas de enfermagem. E aí eu fui gostando daquilo. E aí eu fui perguntando como que era, o que que elas faziam, como que é isso daí? Eu quero entender. E aí eu coloquei aquele desejo no meu coração. Ali eu acredito que nasceu um propósito de algo que eu, de fato, gostaria aí de trazer para a minha vida.
E aí eu fiquei pensando, será que eu posso ser enfermeira? E aí eu falei, quanto será que é uma faculdade de enfermeira? Quando eu fui ver o preço, eu ganhava menos da metade. Eu falei, eu não vou ter dinheiro para pagar. Gente, olha que bacana. Eu era segurança patrimonial, ganhava um salário na época de R$ 333. O salário mínimo na época era 700 e eu ganhava metade de um salário mínimo. Dentro desse hospital, abriu um processo seletivo para outros setores. E um dos setores que abriu, o salário dava para eu pagar a faculdade. Gente, quando você mira no seu objetivo, pode vir o que for, que é o exemplo que as meninas deram, principalmente a Aline. Pode vir, você segue, pode vir o que for de cada lado que você vai para frente, derruba e vai que vai. E E aí, gente, como começou. acontece? Como acontece? Exato, Ney. E aí começou a minha jornada. Então eu fui para esse novo cargo, que foi técnico de farmácia hospitalar, a qual fiquei 7 anos. Durante esses 7 anos, eu fiz a minha faculdade de enfermagem, me formei, e após eu estar formada, eu assumi aí o cargo de enfermeira de uma das unidades de saúde de AMA, no extremo leste da cidade de São Paulo. E aí, quando você fala, me formei, uau, e agora vai vir? Não, aí você vai trabalhar lá não, de Judas perdeu as meias, né, nem as botas. Você fala, meu Deus, como é que eu vou para lá? Gente, é desafio em cima de desafio. Para você crescer não é fácil. Porque qual que era o meu maior problema? Pagar a faculdade. Beleza, arrumei um serviço que eu pagava a faculdade. Estou formada. Qual que é o próximo problema? Arrumar um emprego recém-formada. Quem é que vai te dar credibilidade? Ninguém. Arrumei o primeiro emprego, muito longe, quase 2 horas de viagem, meu Deus. Você fala, meu pai eterno. Sabe, nada fácil assim, nada bacana. Mas foi isso, gente. A constância, a persistência, a vontade de querer vencer. E o mais bacana de tudo, quando você sabe, eu tenho certeza que o que eu vou falar agora, Eva, Luana, Lília, Wagner, demais pessoas que eu não estou vendo aqui, porque só aparece um quadradinho aqui para mim. Quando você almeja atingir uma posição mais elevada, cara, pode vir o que for, nada te para. E quando você sabe que você tem competência, acabou. É a mesma coisa. Alguém chega assim para a Aline e fala, Aline, será que você consegue me ajudar com algumas criações? Estou dando exemplo, tá, Aline, pelo que você compartilhou com a gente. E aí você fala, ai, sabe o que eu não estou conseguindo dividir? Não tô... Mas, menina, isso é a coisa mais simples. Porque você tem tanta capacidade em ver e saber como que aquilo se resolve, que as pessoas podem trazer o que for que para você é simples. Então, naquele momento da minha vida, eu me vi muito bem capacitada. Por quê? Porque eu ralei, não nasci pronta, ralei pra caramba. E aí eu consegui, gente, atingir algumas posições bacanas. Dentro de uma empresa, eu tive 5 promoções. Isso foi muito bacana. Foram 18 anos e meio dentro dessa instituição, a qual eu sou grata. Passei vários perrengues, mas perrengue mesmo. Mas sou grata, porque se não fosse esses perrengues, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje eu sou microempresária, sou uma das mentoras aqui desse movimento, faço gestão de um hospital, sou casada, tenho 2 filhos, um marido, 3 crianças na minha casa que eu tenho que cuidar todos os dias. Adoro o que eu faço, trabalho como microempresária nessa empresa, que daqui a pouco vocês também vão saber qual que é. E, gente, é assim, eu falo com brilho nos olhos porque eu gosto do que eu faço, eu sei o que eu faço, e quando você tem domínio daquilo, ele, que ele criou e eu me tornei.
Eu tenho muitos traços do meu pai, eu não desisto fácil. Eu e meu pai somos leoninos, né? Então tem um pouquinho aí de uns gatinhos que é bom. E eu gosto muito, gente. E eu falo com brilho no olho, porque assim, as pessoas que estão chegando agora, mas quem já conhece alguns movimentos, gente, é sério, não é porque o Robson está presente, mas quem está com ele sabe o quanto que ele é um excelente líder, é um excelente mentor, nos direciona, é uma pessoa que tem uma alma assim, uma pessoa muito espiritual, muito direcionada por Deus. E a gente tem que estar com pessoas boas, gente. Pessoas, Você sabe, falou, boas. Que no dia que você tiver ruim, 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 as pessoas falam, calma, vai passar, vem aqui, vamos conversar. você falou Diga, Flor. que fez segurança patrimonial, né? Se Exato. eu te falar que hoje, era mais 4h30, eu fui lá fazer minha matrícula para isso, Olha aí. você vai acreditar? E se eu te Acredito. falar que a raiva que eu passei lá foi com segurança e da forma que ele falou comigo, eu não aceitei a forma que ele falou comigo. Eu falei assim, ó, você pode falar o que você quiser, eu não vou te responder nada. Eu só vou virar minhas costas e vou sair daqui. Mas você pode ter certeza que um dia você vai me encontrar em algum lugar, você vai lembrar de mim. E aí Olha que bacana. eu vim. Eu já voltei lá umas 2 vezes. Ele já me viu 2 vezes lá, depois do acontecido. E ele não podia nem me falar nada, porque eu já estava lá dentro. Mas Aí, olha o quanto que é mas aí bacana. ficou essa raivinha dele de mim, sabe? Eu falei, não, mas você vai passar, Uhum. uma hora vai passar. Aí fui E é, fazer o curso. Aí, quando fui lá para fazer o curso, né? Aí Hum. tem o antecedentes criminais, aí tem mais um monte de coisa, né? Aí eu falei Sim. assim, rapaz, se aquele segurança lá souber que tudo que tá aqui é limpo, e ele me tratou como se eu fosse uma pessoa, tipo, uma Na criminosa, sua sabe? Ele cabeça, falou. na sua cabeça estava assim, ele vai tomar o lugar dele. Deixa ele com essa ignorância dele. Então, todo, sabe? Aí eu falei assim, eu vou fazer esse curso, e só vinha ele na minha cabeça hoje. Aí você falou. Aí por isso que eu ri, você falou, ó, você tá Agora você vendo? tem um motivo. mas assim, ó, mais pelo horário, certo? Eu vou Uhum. já direcionar aqui. É assim, ó, hoje nós a Fabiana vai encerrar aí, né, Fabi? Mas a Sim, proposta é justamente para a Aline, para a Luana, que estão conhecendo hoje, o Ivan. Aí eu não sei quem tá aí, né? Se a Inês tá aí, se a Francine tá aí. Mas vocês continuarem nessa jornada e nós temos os nossos encontros. Nós temos os encontros todas as terças-feiras pela manhã e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã, onde nós trabalhamos aspectos aí de liderança, onde nós instruímos para que de fato você consiga dia a dia trazer os seus questionamentos do seu dia a dia. Por exemplo, você contou aí uma história, né, do segurança. Histórias são fatos contados com percepções emocionais. Então, você falou da sua. Pessoal, você falou através daquilo que você sentiu e percebeu com as suas emoções daquilo que aconteceu. Se a gente for perguntar para o segurança, ele vai ter uma outra visão da situação, né? Às vezes ele vai falar, ah, ela estava com um movimento estranho, eu achei melhor falar com ela de tal Ah, maneira mas para aí que. agora, eu sendo formada tanto quanto ele, eu posso falar, não, você estava errado. Exato, mas justamente, só que aí, será que vai atingir os seus objetivos? Ir lá e conversar com a pessoa que não está alinhada com Não, eu não aquilo vou que lá você para está conversar com buscando? ele. Eu não vou lá para conversar com ele. Eu vou estar lá ajudando outras pessoas e eu vou contar esse fato que aconteceu. Boa! E é justamente nisso que eu quero trazer para que todos nós consigamos estar aí juntos nos próximos encontros. Fabi, direciona aí o nosso encerramento. Aline, a Fabiana, ela está diretamente supervisionando, cuidando da Edna e ela vai conectar direto contigo.
Luana, eu tô direto aí com a Ellen. O Ivan não tá ali a tela, não sei quem trouxe, então se quem trouxe aí puder conversar com ele. Inês, não sei se você tá aí, vamos nos falando. Fabi, encerre aí para nós, porque travou tudo aqui as conexões, né? Nem Fica tranquilo, eu compartilhar a tenho tela aqui. mais eu consigo. Mas foi Fica ótimo estar com tranquilo. vocês aí nesta noite. E Iraci, você não falou nada, né, Iraci? Pelo menos dá uma boa noite aqui Vocês para estão me nós, né? ouvindo? Estamos. Sim, Sim. Sim. Travou a Fabiana, certo? travou. Então, eu vou encerrar por aqui o Ninguém. nosso Estão me encontro. ouvindo? Diz aí, Iraci, você, dá umas palavrinhas aí para Luana, pra Aline que tá chegando, caíram de paraquedas aqui, dá sua palavra aí, você que tem sido sucesso aí em vendas. Ah, não é muito bem sucesso, não. Estou É, caminhando. sim. Aprender, tá? Eu estou como todos vocês, aprendendo, né? No primeiro momento, quando eu comecei, na realidade, eu fui à procura realmente da minha saúde, né? Porque eu tenho trauma disso, né? Eu tenho muito trauma da saúde pelo seguinte, que eu cuidei da minha mãe durante 12 anos. Então, eu vi o sofrimento que era. Então, eu não quero passar o que ela passou. E então eu falei, não, eu tenho que procurar alguma coisa para minha melhora, né? Então foi quando eu conheci o Robson, ele que me trouxe, né? E no primeiro momento, quando ele veio me apresentar esses produtos, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, quando ele veio me apresentar o produto, eu deixei ele falar tudo que ele tinha para falar, mas é claro que eu fui percebendo a exposição dele sobre o produto, porque eu já venho, eu sou uma ex-empresária, né? Então, eu entendi perfeitamente onde ele queria chegar, mas eu fui deixando ele falar até eu perceber o ponto que ele queria entrar naquilo que eu estava procurando, que era o filtro. Foi meu primeiro produto que eu, que eu comprei, né? Que eu adquiri. Ixi, acho que. Ah, tá aqui. Então, que eu adquiri. E aí ele me fez o convite para mim participar até foi o workshop, acho que foi o último que teve, não sei se foi em maio, né, Robson? Alô? Oi? Foi sim, foi lá nos nossos encontros. Inclusive, E ó, tá até aí na tela, foi nisso que a é, Iraci participou, dos nossos encontros ao vivo, dos nossos encontros presenciais, e a gente está sempre nesse foco, né, Iraci? Falando de sim, prosperidade, de vendas, de liderança. Eu tenho acompanhado a Iraci sendo um mentor, acompanhando personalizar de acordo com o movimento dela, com o tempo dela. A Iraci já se conectou com esse nosso grupo aqui, tá ali aproveitando as experiências, né? E o nosso foco é sempre resultado, para aumentar aí os nossos faturamentos com propósito e performance. Certo, Iraci? certo. Deixa eu só falar mais uma coisinha, dá tempo? Claro. Tá. É contigo. É que acho que muitas falaram, que nem a Fabiana falou, que a gente às vezes escuta muito não, né? Mas eu acredito assim, como eu já venho, já faz uns quase 40 anos que eu venho dentro das vendas, então eu acredito assim, que nós temos que acreditar primeiro em nós. E quando eu comecei a minha empresa, né, eu tinha uma empresa de embalagens, pessoas mesmo da minha família falavam, não, você está louca, porque eu larguei de uma profissão que eu ganhava muito bem, né? E eu falei, não, não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ter a minha empresa. Então eu vi um não. Então eu não ligava. Por quê? Porque eu sabia que eu ia conseguir. Então eu acredito assim, né? Para muitos que estão começando agora, né? Como eu também estou começando agora, é não desistir, porque tudo, ainda até falo isso para o Robson,
eu estou sendo assim uma tartaruguinha, né? Então eu estou cada dia é um passo, né? Porque para mim tudo isso é uma novidade, né? Não na parte de vendas, mas pelo o produto que nós estamos oferecendo para os nossos clientes, que muitos não acreditam, muitos já acreditam, né? Então, é tudo muito devagar, porque eu também, quando eu tive a minha empresa, não foi do dia para a noite que eu consegui, né? Então, foi tudo muito devagar, mas dentro da confiança, da minha confiança, né? Perfeito. E estudando sobre o meu produto que eu queria vender. Então, muita criatividade, eu venci, só que depois Constância. o ano passado que eu acabei fechando a minha empresa, né? Não, porque eu já estava cansada, já tenho também 2 aposentadorias, que eu falei, não quero mais ter dor de cabeça. Já E tá quem com a tem vida ganha, empresa, Fabi. A Iraci já tá com a Eu vida tô ganha. vendo aqui. Mas, Tá ó, com a vamos barba de continuar molho. esse papo aí numa outra hora que já estourou o nosso tempo. Encerra aí, Fabi, com as suas palavras. Gente, a nossa. força de acreditar em nós mesmos. Isso que é É mais isso mesmo. importante. É isso mesmo. Gente, agradeço a cada um de vocês que estiveram hoje conosco. Hoje foi o nosso segundo encontro da mentoria. Semana que vem, quarta-feira, nós estaremos juntos. Para quem gostou, compartilha, convida mais pessoas. Tem muitas pessoas que estão em casa agora, orando, pedindo a Deus, sei lá, em busca de algumas outras oportunidades. E nós estamos aqui para ajudar nesse processo e nesse progresso. Compartilha aí, vocês que estão no grupo, compartilhe o link com outras pessoas, faça o convite, deixa as pessoas curiosas, olha, é muito bacana, foi top, vocês vão se surpreender. Então, compartilha com as pessoas, e às vezes através são pessoas que estão em casa, que é o que a Aline falou, olha, a Edna me convidou e está aqui, eu tenho certeza que alguma coisinha daqui hoje ela vai levar para a vida dela, a Luana, todos nós. Gente, quarta-feira nós estaremos juntos, lá no grupo, o Robson sempre faz as postagens diárias, lá tem os horários dos nossos encontros, tanto matinal, né, que é um encontro um pouco mais direcionado, que vocês também podem participar, é muito bom, vocês também acabam tendo progresso e acabam ampliando a visão para outras áreas e outras oportunidades que vocês quiserem. Agradeço a todos, tá, que estavam aqui conosco até o final. Gratidão por cada um de vocês, estou muito feliz. Tem um monte de rostinhos novos aí, agora ninguém é mais desconhecido, somos todos conhecidos. E eu espero vocês aí na próxima quarta-feira à noite, mas até lá nós temos os encontros aí durante o dia, que é as terças e as sextas-feiras, é isso, ó, terça e quinta. Nós vamos postar lá no grupo. Conto com vocês lá, viu, gente? Tenha curiosidade, vai lá curiar para ver o que é. E aí vocês vão ouvir o porquê que eu falei. Se vocês almejam atingir uma posição mais elevada, o restante vocês vão saber o que é, se você estiver com a gente durante o dia. E é isso, gente. Um beijo no coração, Robson. Claudinei, muito obrigada aí pela parceria, os meus sócios nessa mentoria e os demais, estamos juntos aí, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, boa Até noite. mais! Beijo, tchau. Tchau.